conosco. Louvado seja Deus. Este mês todos nós estamos falando sobre fé. Porque a fé é a chave, querido. A fé é a chave para nós movimentarmos o reino do Espírito. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Se você tiver sem Bíblia, levanta aí a mão. Tem uma Bíblia para te emprestar. Lá no fundo. Romanos 1, 5. A palavra do Senhor diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Pode fechar a sua Bíblia. Pai querido, Deus de amor, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua palavra, Pai, e te pedimos que o Senhor traga revelação, Deus, que o Senhor fale conosco e essa semente hoje, Pai querido, seja, Senhor Deus, plantada em solo fértil. Eu profetizo que cada coração nesta noite aqui é este solo, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A obediência, a fé gera a obediência. A obediência que vem por essa fé. Nós começamos esse mês falando sobre a fé que gera resultados, e todos nós buscamos isso. Domingo após domingo nós estamos aqui buscando resultados para a nossa vida. Semana passada o pastor falou sobre a fé que nos posiciona num novo lugar, no lugar daquele que crê. E hoje Deus vai te levar para essa fé, querido, que gera obediência. O pastor falou aqui, eu até brinquei ali no meu lugar, que se ele tivesse lido o meu sermão, ele teria pegado um pedaço dele. Porque Deus nos dá o caminho da bênção. Deus nos ensina como chegar até ela. E hoje nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. E eu quero que mais uma vez você abra em Deuteronômio, porque isso vai fixar no teu coração aí. Deuteronômio capítulo 5. Versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para me obedecer. Obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para todo sempre. O Senhor está dizendo: quem dera você tivesse teu coração disposto a obedecer, porque tudo vai bem na tua vida se você obedecer. Mas querido, como obedecer a algo em que eu não creio? Esta é a pergunta. Nós sabemos que nós precisamos obedecer, sim ou não? Quem sabe aqui que tem que obedecer a Deus? Todos nós sabemos disso, mas por que a desobediência vem? Porque como o pastor disse aqui em Deuteronômio capítulo 5, crentes, nós muitas vezes atraímos maldição para as nossas vidas através da nossa desobediência. Porque verdadeiramente esta palavra, a palavra do Senhor não está enraizada. E você precisa de um nível de fé. E Deus vai te entregar este nível de fé hoje em nome de Jesus. Para que você entre no caminho da obediência. Existe uma porta que precisa ser aberta. E essa porta só é aberta se houver fé. E a fé, ela vai gerar isso. Amém? Abra a tua Bíblia, vamos exercitar aí, lá em Hebreus capítulo 11. Relembrando aqui, pastora, mas o que é fé?
Quando eu falo de fé, você precisa ter este versículo chave no teu coração. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a... Diga mais forte, a fé é o quê? A certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Para gerar essa fé, querido, hoje eu quero te dizer 3 passos que você precisa para desenvolver esta fé que vai abrir portas novas na sua vida em nome de Jesus. Você vai acessar os céus hoje, você crê nisso? O Senhor vai te levar a acessar os céus. Nós precisamos entender que o Senhor deu todas as direções. E se tem algo errado, é porque nós estamos muitas vezes ali na porta. Você já tentou isso? Com um chaveiro gigantesco, cheio de chave, no escuro, atrasado, tentando abrir a porta e a chave não entra, e você troca, e você pula, e parece que muitas vezes a gente passa pela chave certa e não abre a porta. Mas hoje Deus vai arrancar as outras chaves, vai deixar na sua mão só a chave certa, e a luz vai acender, e você vai acertar essa fechadura em nome de Jesus, amém? Primeira coisa, como ter essa fé que gera em nós obediência genuína? Primeiro, é necessário saber quem é Deus para você, e ter acesso ao poder de Deus na sua vida. Quem é Deus para você? Quando Deus diz algo a seu respeito, o que aquela palavra tem? O pastor ministrou aqui sobre a sua vida financeira. Se você não tiver fé para crer, é só mais uma palavra. Mas se você souber que Ele é Criador, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode abrir o céu sobre a tua vida, tudo muda. Quando nós entendemos quem é Deus, isso está desde o princípio. Gênesis 1, abra comigo. Gênesis 1. Versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não precisa que exista nada na tua vida para que Ele faça o novo dele. Deus continua sendo Criador. Deus pode tirar do nada o que você necessita. Ele tem poder para isso, querido. Nós servimos a um Deus que construiu tudo através de uma ordem: haja luz, e houve luz. Por que nós não conseguimos obedecer? Porque nós olhamos para o que nós temos. O que eu tenho é isso. Eu estou limitado, eu só tenho isso aqui na minha mão, então não tem como eu obedecer. E eu não estou falando somente na área financeira, eu estou falando em todas as áreas. Porque nós não conseguimos, mulheres, muitas vezes ser submissas? Porque o que eu tenho é um marido, muitas vezes duro, que se eu for submissa, ele vai me humilhar. Eu estou olhando para ele, eu não estou olhando para o Deus que me deu a ordem. O Senhor disse: mulher, seja submissa. Mulher, seja uma mulher sábia, e você vai edificar a sua casa. Quando nós olhamos para o que nós temos, nós esquecemos que Deus tira do nada e Ele simplesmente cria. Quando o homem não consegue amar a mulher como Jesus amou a igreja, porque muitas vezes ele está olhando para as circunstâncias, ele diz: ah, mas se eu amar desse jeito, ao ponto de morrer por ela, ela vai fazer alguma coisa estranha para mim. E nós começamos a duvidar de quem é Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é Deus para você? Não pode ser o Deus do outro. Não pode ser o Deus da pastora. E nem o Deus do pastor.
precisa ser o seu Deus. Bata aí no teu peito, diga: Ele é meu Deus. Eu sirvo ao Deus Criador, querido. Eu sirvo ao Deus de todo o poder. Apocalipse 5:13 vai dizer: e ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. Ele é poderoso, amém? O que você precisa? Obedecer a Deus. Não negocie, amém? A segunda coisa que eu quero te dizer, para gerar uma fé que gera obediência em nós precisamos conhecer quem é o nosso adversário. E nós precisamos saber quais são as estratégias que ele usa. Você tem um adversário. E não é essa pessoa que está do teu lado. Não é quem mora na casa com você. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Preste atenção. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos de todo o mundo. Você quer vencer o inimigo? Resista firme na fé. Precisamos desenvolver essa fé, queridos. O inimigo, ele está ao derredor. Porque Salmos capítulo 34, versículo 7 e 8 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então preste atenção. Você está aqui, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ao teu redor tem anjos acampados, você crê nisso? Mas ao teu derredor, o inimigo está ali, ó, rodeando, buscando uma brecha, soprando uma voz, olhando muitas vezes pelo buraquinho ali dos anjos, tentando achar uma brechinha para soprar um vento. E ele faz a mesma estratégia desde o início. Ele não tem poder para criar nada novo. Então a estratégia já é conhecida e eu quero que você leia a estratégia comigo. Vamos juntos? Vamos lá para Gênesis capítulo 3. A estratégia do inimigo é enfraquecer a sua fé para que você não obedeça. Vamos repetir a estratégia dele? Você precisa conhecer. Numa guerra, se você não sabe como o inimigo te ataca, ele te surpreende. Mas se você conhece a estratégia dele, você combate a estratégia dele. Repita comigo, diga: enfraquecer a fé para que eu não obedeça. Como ele faz isso? Vamos ver? Versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. Não toque nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Disse a mulher à serpente: certamente você não morrerá. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos
e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido também, e comeram. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. A estratégia do inimigo está escrita aí. Ele sempre vai tentar distorcer o que Deus falou para você. Deus disse: certamente morrerá. O inimigo disse: é claro que não vai morrer. A estratégia não mudou, querido. Se nós não estivermos fixados na palavra e com fé na palavra, essa voz continua soprando no nosso coração. A voz que distorce. E é engraçado que tudo ele tentou distorcer. Vocês não podem comer nada do jardim? Eles tinham o jardim inteiro. E eu quero que você preste atenção em uma frase. Nós também temos um jardim inteiro. Nós também temos um jardim. Mas sabe qual é o problema? Nós também temos um fruto proibido no nosso jardim. Todo homem, toda mulher tem um fruto proibido no seu jardim. Todos nós temos uma árvore que Deus disse: não toque. E não adianta você me dizer que você não tem. Todos nós temos desejos, queridos, que vão contra a vontade de Deus. Porque em nós existe uma natureza pecaminosa. E se você vasculhar no teu coração, e eu não quero que você levante a mão, olhe para dentro de você. Se você não tem que lutar com um desejo aí do teu coração. Desejo que brota. Você tem que entender que Eva não olhou para a árvore a primeira vez e disse: estou apaixonada por essa árvore e vou comer. Eva ficou enamorando aquela árvore. E eu fico imaginando que Eva passava pelo jardim. E a árvore sorria para ela e dizia: ei, psiu, estou aqui. E assim é o desejo sobre nós. A gente vai enamorando o pecado. E vai lustrando ele. E vai dizendo: apareceu a pornografia lá no celular. Você sabe que você não pode. Você sabe que aquilo não é bênção. Você sabe que aquilo não atrai. Aquela pessoa que te chamou lá, maridão, você sabe que aquilo não é de Deus. Oi, quanto tempo? O desejo começa. E não só nisso, em tantas outras áreas. Aquele copo, com aquilo que te derruba, que você já venceu. E fica enamorando. Todos nós temos uma árvore no nosso jardim. Mas a palavra do Senhor sobre a tua vida é: não toque no que eu disse para você não tocar. Você precisa de fé, querido, para entender que o que Deus tem para a tua vida é melhor do que isso que o diabo quer te oferecer. Você precisa de fé para tomar algumas posturas. Você precisa de fé para dizer: eu não vou prosseguir com isso. Porque se eu der vazão nisso, isso vai me matar. E Deus disse: certamente você vai morrer. Não prossiga com esse desejo. Como anular um desejo? Como anular um desejo que queima em mim? Preste atenção, Deus te dá a receita. O que é mais forte na tua vida vence. O que você alimenta é o que vai vencer. Corte as fontes de energia disso. Se você não colocar o celular para carregar, ele não vai funcionar. Ele vai virar um aparelho lá encostado, sim ou não? Alguém já passou um aperto aí porque não tinha colocado a bateria no celular? Alguém já? Hoje eu voltando da minha mãe, uma tempestade, meu Deus do céu. Que eu não enxergava 2 metros na frente. Eu liguei o pisca-alerta com todas as crianças dentro do carro e elas: mãe! E eu: calma, Deus está no controle. E sem celular, bem naquela hora, se eu precisasse parar. Já passou por isso? A
bateria cortada, ele não serve para nada. Eu quero te dizer, corte o que está abastecendo esse desejo em você. Se Deus disse para você não tocar, não toque, porque isso vai matar você. Quantas famílias em risco, querido. Quantas famílias lindas. Famílias projetadas por Deus. Filhos amados, que hoje estão pagando um preço, porque alguém decidiu tocar no que Deus disse não toque. Os desejos vão existir em você, porque você está neste mundo, porque você é ser humano. As fraquezas, a Bíblia diz que nós não caímos porque o diabo tem poder, é porque nós caímos porque nós nos deixamos ser consumidos pela concupiscência da nossa carne, pelo desejo da nossa carne. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão direita e eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai cortar todas as fontes que alimentam o pecado na tua vida, em nome de Jesus. Querido, se é o celular, se o celular é um problema para você, pois troque de celular, querido. O teu casamento vale muito mais que um celular. Se o que mata você é o dinheiro, porque tem gente que é o dinheiro. Pode abaixar a tua mão aí, eu quero que você vá tomando posse em nome de Jesus. Se é o dinheiro, você vai subjugar o dinheiro a Deus. Se é a sua vaidade, mulher, que te consome e que te entristece. Tem pessoas que não conseguem se aceitar e vivem numa profunda comparação. Hoje nós vivemos num tempo de internet e parece que a grama do vizinho está sempre melhor que a nossa, não é verdade? A igreja do outro é melhor, a roupa do outro é melhor, o cabelo do outro é melhor, o marido do outro é melhor, o carro do outro é melhor. Eu quero te dizer, seja grato pelo que Deus te entregou. Seja grato pelo jardim que Deus plantou você e faça ele florescer. Se Deus te plantou aqui, pois faça esse ministério, o ministério chamado que Deus te entregou em nome de Jesus. Se Deus te entregou uma família, ame com toda a intensidade do teu coração, cuide desse jardim, querido. O jardim do outro não é para você, certamente você vai morrer. Você precisa de fé para viver o melhor de Deus. Mas preste atenção, nós lemos aqui, o Senhor é recompensador. O Senhor é recompensador daqueles que decidem obedecer. Deuteronômio 28, o pastor leu aqui uma lista de coisas que vão acontecer. Oh, meu querido, não troque a graça de Deus na tua vida. Não troque por uma noite. Não troque por um gole. Não troque por um momento. Porque maior é o que Deus tem para te entregar. E o Senhor não vai te entregar o que é passageiro. Deus vai te entregar o que é eterno. Em nome de Jesus, amém. Gere essa fé no teu coração. Fé para tomar posse do que a palavra de Deus confiou a você. É o melhor, é o caminho seguro, é o caminho da bênção, é o caminho da vida. Em nome de Jesus, amém. Nós somos seres insaciáveis. Como aqui psicanalista, a informação, eu posso te dizer isso. Nós somos seres insaciáveis. Nunca nós vamos estar plenamente satisfeitos. E isso é uma característica que Deus nos deu. Sabe por quê? Para que a gente avance, para que a gente cresça. Mas quando isso se torna na nossa essência um descontrole, preste atenção, nós entramos numa rota de pecado. Eu vou te dar um exemplo para você entender bem aqui. Você acorda de manhã e vai trabalhar de busão. E aquele busão apertado, Gi. E todo mundo te espremendo. E aí você diz, quantos quilômetros daqui no meu trabalho? Eu acho que dá para comprar uma bicicleta. E aí você compra a sua Calói e começa a ir trabalhar. E que delícia, independência. Não tem cheiro de nada, não tem ninguém me espremendo. E você está feliz com a sua Calói. E aí, de repente, você começa a chegar suado no trabalho. E aí você fala, puxa, acho que eu precisava de um motor. E o que você vai tentar? Uma moto, não é assim? E que bênção, uma evolução. E aí, aquela alegria, não é? Com a moto. Eu me lembro, queridos, que o pastor é apaixonado por moto até hoje. Mas eu me lembro que uma vez nós fomos daqui para Andradina. Qual era a moto, meu amor?
numa XL. Alguém sabe o que é essa moto aí? Andradina, queridos, daqui lá é umas 7 horas de viagem. E eu ia dizendo, Espírito Santo, me dá um carro. Espírito Santo, me dá um carro. Tá tudo bem com isso. E aí você vai lá, não quero mais a moto que está me molhando, está cansando minha esposa, eu quero um carro agora. E aí você compra aquele carrinho. E uma alegria, e todo mundo sai para tomar lanche no McDonald's, no carro, e que alegria. E a gente está feliz, mas daqui a pouco o carro está pequeno. E a gente quer um carro maior. Preste atenção, está tudo bem com isso. Desde que você não perca o espírito de gratidão. Quando começar a entrar no teu coração que nada te supre, entra numa rota de pecado. Porque você não consegue agradecer a Deus, você não consegue viver um momento. E você não consegue ser grato, e você começa a olhar o que você não tem. E qual é o perigo? Você querer tocar na árvore que não é sua. Deus vai conceder muitas coisas a você, quem crê aqui neste lugar. Deus vai te dar fé, querido, para você sonhar novos sonhos em nome de Jesus. Se está com a bicicleta, vai sonhar com a moto. Se está com a moto, vai sonhar com o carro em nome de Jesus. Se a casa está pequena, vai sonhar com a casa. Mas em todas as etapas, você vai fazer debaixo da obediência, debaixo da bênção, crendo que Deus é provedor da sua vida em nome de Jesus. Amém? O problema não está em queremos. Aplauda mais forte porque é para o Senhor. O problema não está em você querer as coisas. O problema está em você tocar no que Deus disse para você não tocar. Cresça. Cresça. 2023 não acabou. Eu quero saber quantos aqui vão prestar Enem, quantos aqui vão prestar vestibular, quantos aqui vão se mover para o ano que vem. Deus vai desatar você, mas faça a sua parte. Cresça, Deus te deu autoridade para crescer, para vencer, para ser um vitorioso lá fora. Mas não saia da rota da obediência. Prospere debaixo da bênção. Tenha fé para crer que Deus tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus, amém? Se você crer, se você alimentar a sua fé e se solidificar na palavra de Deus, o resultado é um caminho de vitórias para você. E é isso que Deus vai levar. A obediência vai exigir de você renúncia. A obediência vai exigir de você coragem. E eu quero ler um texto de Daniel que diz assim lá, capítulo 3, abra comigo. Daniel capítulo 3, versículo 14 a 17. Obedecer a Deus não é só para pecado. Obedecer a Deus é para você permanecer na presença dEle também. Preste atenção. Daniel 3,14 diz assim: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem a trombeta, o som do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a minha imagem, será melhor para vocês. Mas se não me adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, preste atenção, com D minúsculo aqui, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha a resposta de quem crê. Olhe para o versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de você. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto nos livrará. Ele nos livrará da sua mão, ó rei. Oh querido, é essa fé que Deus quer desatar no teu coração nessa noite em nome de Jesus. A fé para dizer: eu não preciso agradar aos homens, eu vou agradar o meu Deus em todas as circunstâncias.
É essa fé que Deus quer que pulse no teu coração nessa noite. Pare de querer agradar pessoas, agrade o Senhor e tenha certeza que Deus vai te livrar. Esses meninos não ficaram com medo da fornalha. A Bíblia diz nos próximos versículos que o rei ficou com tanta raiva que mandou aquecer a fornalha ainda mais. E eles disseram: não tem problema. A temperatura do fogo não muda o poder do meu Deus. E eu quero te dizer, o tamanho do problema não muda o poder que Deus tem na tua vida. Na hora de você decidir, escolha obedecer. Escolha permanecer firme. Talvez a tua casa te questione: por que você está aqui hoje? Talvez a tua casa te questione: você está passando por tantas lutas, e você ainda permanece diante desse Deus. Que você, como esses 3 jovens, diga: eu não preciso me defender diante de você. O Deus a quem eu sirvo virá na minha direção e vai mostrar quem Ele é. E eu profetizo que Deus vai se levantar em teu favor em nome de Jesus, querido. Ame a Deus. Nós só obedecemos porque amamos ao Senhor. João 14:15 diz: se vocês me amam, então vocês vão me obedecer. O fardo de Deus é leve. Você pode dizer comigo? Diga: o fardo de Jesus é leve. 1 João 5:3, para nós encerrarmos, diz assim. Quero ler com eles, Felipe. Você consegue colocar para a gente? 1 João 5:3. E eu quero que a igreja leia esse versículo. Vocês podem ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Repita comigo, diga: os seus mandamentos não são pesados. Deus nunca vai te dar uma ordem que você não possa cumprir. Deus te ama, querida. Você crê nessa palavra? Que Deus ama a tua família. Que Deus te ama tanto que Ele te entregou ordens. E essas ordens são simplesmente para te manter no caminho da bênção. Essas ordens não são para tirar nada de você, porque Ele tem tudo. Essas ordens não é para te privar de nada, de nenhum tipo de alegria, porque a maior alegria está em viver o projeto de Deus. Quando você ainda era uma substância informe no ventre da tua mãe, Salmo 139, a palavra do Senhor diz que Ele projetou todos os dias da tua vida. Todos os mandamentos do Senhor são para te manter neste plano, que vão te conduzir para um futuro cheio de esperança. Um futuro de paz, a Bíblia diz, para te dar o fim que você espera. Eu quero que você se coloque de pé. Talvez você diga comigo: pastora, eu tenho muita dificuldade em obedecer. Eu tenho muita dificuldade. Talvez é porque você ainda não compreendeu o tamanho do amor de Deus. Talvez é porque você não compreendeu a grandeza, a extensão do sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Quando você entender o tamanho do amor de Deus, você não vai ter mais dificuldade em obedecer ao Senhor. Quando você entender a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz, para te dar uma vida e uma vida abundante, você vai se lançar e abrir mão do que for preciso e dizer: Deus, eu só quero o Senhor. Mas nesta noite você pode clamar a Ele: Senhor, me entregue uma porção nova de fé. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter uma fé que me leva a te obedecer, Deus. Que quando o inimigo soprar em mim a voz dizendo: certamente não morrereis, eu vou me lembrar que a voz que eu preciso ouvir é a tua voz, Espírito Santo de Deus.
Que a voz do Senhor seja a voz que te conduz. Que a voz do Senhor seja a voz, querido, que te levanta todas as manhãs. Que a voz do Senhor seja aquela que te sustenta no momento da aflição. Que a voz do Senhor seja aquela que te direcione a viver um projeto. O projeto de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você comece a clamar agora. Feche aí os seus olhos. Peça ao Senhor. Diga: Deus, eu quero, Pai. Eu quero que nessa noite o Senhor me entregue uma porção nova de fé. Deus está aqui para te ajudar. E a palavra do Senhor diz que se você crer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, querido, Ele fará acontecer na sua vida o extraordinário. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem dEle creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga: Senhor, me ajuda nesta noite. Eu quero, Espírito Santo de Deus, desenvolver essa fé, Pai. Uma fé que me posiciona, uma fé que me leva para a obediência, uma fé que me faz avançar, Senhor Deus. Eu preciso, Pai, desta graça. Em nome de Jesus, me ajuda. Comece a abrir a sua boca e a orar. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. É essa fé que você precisa. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Creia, creia, Minha fé declare não isso está bem forte. firmada nas coisas que podes Senhor, é essa fé fazer. que eu espero, que eu Eu preciso, Deus. aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
o seu Deus. Independente das Ele é o suas seu Deus, circunstâncias. Ele é o seu Deus. Talvez as coisas estão difíceis e o diabo tentando você a mudar essa voz, tentando fazer você mudar a rota, mas preste atenção, Ele continua sendo seu Deus. A sua opção só continua sendo uma: obedecer a Ele. Não mude a direção, porque as coisas ainda não aconteceram. Não mude a direção. Corte as fontes que alimentam a dúvida. Corte as fontes que alimentam o pecado na sua vida. Corte as fontes que te levam para longe de Deus. Hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão aqui nessa noite. Você vai entrar, Deus está te entregando uma chave nessa noite. Você vai entrar num novo portal, o portal da obediência. E neste portal tem honra, tem bênção, tem vida para você. O Espírito Santo está neste lugar. Muitas famílias o Senhor me mostra aqui. Muitas famílias estavam em risco aqui nesta noite. Mas o Senhor está quebrando correntes aqui nesta noite. Você vai decidir obedecê-lo. Você vai decidir, você vai mudar a rota em nome de Jesus. Você vai nesta noite fazer a conversão. Vai voltar para o caminho. Vai voltar para a rota da bênção. Ainda que você não veja sinais, ainda que você não veja expectativas, mas o Senhor hoje manda te dizer que esta porta que você vai abrir, Ele já está te esperando lá, meu querido. E o que Ele vai te entregar, você não vai se arrepender. Em nome de Jesus, se você deseja dar esse passo de fé hoje, eu quero que você venha para o altar dizendo: Senhor, eu vou fazer o caminho da obediência a Deus. Eu quero que você venha aqui à frente, sem nenhum medo. Diga: Senhor, eu vou me posicionar, Deus, como alguém que crê, como alguém que te busca, como alguém, Espírito Santo, que não negocia, Pai. Pode vir bem para o altar, venha para a igreja, possa vir, dê um passo à frente, pode vir aqui pertinho. Pode empurrar quem está aí e fala: vai mais para frente, porque eu quero mais de Deus. Eu quero entrar nessa rota. Eu vou tirar tudo que me atrapalha, que atrapalha a minha comunhão com Deus, que me leva para longe dEle. Em nome de Jesus, comece a orar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Qual é a árvore do seu jardim? Qual é a árvore que o inimigo tem tentado te fazer cair? Eu quero que nessa noite você coloque a mão sobre a sua mente agora. E você com a sua boca vai dizer: eu decido obedecer a Deus. Eu não vou negociar a obediência. Eu decido crer no que o Senhor diz a meu respeito, no que o Senhor diz para mim. Eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou abrir mão do meu Deus, porque Ele vai se levantar em meu favor. Espírito Santo de Deus, aqui, meu Pai, estão teus filhos, Deus. Homens e mulheres, Senhor Deus, que nesta noite assumem um compromisso com o Senhor, Pai, de andar em obediência. Meu Deus, olhe para cada coração, Pai. Espírito Santo de Deus, que toda fonte, toda voz contrária ao plano do Senhor caia por terra nesta noite em nome de Jesus, Pai. Que toda maldição, meu Deus, que por algum motivo, Deus, de desobediência, Pai querido, foi derramado sobre os seus filhos nesta noite. Nós quebramos, Pai, toda algema e declaramos, Deus, que vamos andar pelo caminho da bênção em nome de Jesus. Pelo caminho da obediência, pelo caminho da honra, Pai. Em nome de Jesus.
Nós nos posicionamos hoje, Pai, como homens e mulheres que creem apenas que uma voz é a verdade, a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre os seus filhos agora, Pai querido, e que toda e qualquer, Senhor Deus, qualquer sopro do inimigo, cesse agora, em nome de Jesus. Ele é Deus, amém? Você pode declarar isso mais uma vez? Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele sempre será Deus na sua vida, aleluia. Eu quero que você dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está saindo daqui hoje com essa chave. Ainda em 2023. Não é o ano que vem. Você vai voltar para casa hoje. E o Espírito Santo vai soprar. Ouça a voz dele. Tem fontes ainda ligadas. O Espírito Santo manda te dizer: tire essas fontes de dentro do teu quarto. Tire essas fontes diante dos seus olhos. E você vai adentrar. E como Paulo, você vai poder dizer: eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé. Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor. Aleluia.